A educação física é uma disciplina pedagógica que foi criada no século XIX para trabalhar com a população, desenvolvendo na população, inicialmente a europeia, hábitos de saúde e hábitos disciplinares. Porque a sociedade europeia, no século XIX, tinha um problema muito sério, que era o problema do acúmulo de pessoas nas grandes cidades. Que as grandes cidades é que juntavam indústrias, né? Consequentemente, comércio muito intenso e empregos. Então, essas indústrias, esse comércio, precisava de mão de obra. E essa mão de obra vinha do interior, vinha dos campos, né? Porque antes da Revolução Industrial, o regime europeu era um regime feudal. E as pessoas trabalhavam como se fossem escravas, era como se fossem propriedade dos senhores feudais, sem direito a nada, né? Uma vida miserável. Então, com os empregos surgindo nas grandes cidades, elas corriam para as cidades e se aglomeravam, vivendo também miseravelmente, mas tendo um salário. Tendo um salário, e por serem muita gente, eles precisavam de lazer. No seu pouco tempo livre que sobrava, elas se entregavam à diversão, se entregavam ao lúdico, né? E o lúdico, ele não é uma coisa moral. O lúdico é para o bem e para o mal. O lúdico é jogo de bola e é vício, é bebedeira, é briga, né? E os serviços de segurança, né, o Estado, né, de maneira geral, não dava conta de colocar esse povo todo em ordem. Aí surgiu, entre outras providências, surgiu a ideia de uma disciplina que já incutisse hábitos de disciplina, de higiene, de saúde, a partir da escola. Então, a criança entrava na escola e já começava a aprender esses hábitos. E quem estava encarregado de fazer isso era a educação física. Então, a educação física não nasceu como uma disciplina para promover atividades divertidas para as crianças. A educação física não nasceu para trabalhar com o lúdico na escola, nasceu para trabalhar com o conceito da época de saúde, com o conceito da época de disciplina, né? E era uma coisa extremamente rígida, uma coisa rigorosa. Para quem é mais antigo, deve lembrar que a educação física antigamente era calistenia, era ginástica sueca, ginástica dinamarquesa, ginástica alemã, aquelas coisas rígidas, que inclusive foram muito utilizadas durante a ascensão do nazismo na Alemanha, né, na época do Hitler. E o nosso tema hoje aqui é o lúdico na educação física, né? Isso não se falaria sobre isso há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, a gente não falaria sobre isso, né? Isso é uma novidade que começa a surgir principalmente na década de 1970. No meu tempo de menino, ia para a escola e fazia educação física, o lúdico ainda era uma raridade. Um ou outro professor levava um jogo mais divertido, mas, de maneira geral, a gente fazia ginástica, a gente fazia acompanhamento de desenvolvimento físico e de saúde nas escolas, né? O lúdico começou a entrar na educação física por causa do esporte e porque a gente vive no Brasil uma cultura que tem uma diversidade muito grande, né? E uma riqueza lúdica muito grande. Mas isso, antigamente, vivia fora da escola. A escola não é um ambiente para o lúdico. A escola, de maneira geral, é um ambiente em que o lúdico não pode participar, o lúdico não está presente. Ele é sempre uma exceção. Escola é rigor, escola é rotina, escola é tarefa, é trabalho, né? Não é ambiente para o lúdico. Agora, como o esporte, pela ambição brasileira de formar atletas e tal, o esporte passou a entrar mais intensamente na escola, a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, e com o esporte veio o lúdico, porque o esporte, entre outras coisas, é diversão, né? É entretenimento. O esporte não fazia parte da escola, mas fazia parte da sociedade brasileira.
Quando o esporte começou a participar da escola, o Brasil já era a maior potência mundial no futebol, né? O Brasil dominou o futebol, que foi aprendido no Brasil de maneira lúdica, em forma de brincadeira, desde o começo do século XX, né? Só que no final dos anos 1970, a gente vivia no Brasil uma situação muito peculiar. Nós estávamos, a ditadura de 1964, que foi tão rigorosa, começou a ser menos rigorosa no final dos anos 1970. Por exemplo, a partir de 1977, já não se torturava mais. As torturas, né? Vocês devem lembrar, quem estudou a história brasileira mais recente, que morreram duas pessoas que causaram um grande impacto na vida brasileira: Manuel Fiel Filho e Vladimir Herzog. E quem dirigia o Brasil na época como presidente da ditadura era o João Batista Figueiredo, né, meu xará. E eles falaram, bom, isso não cabe mais na sociedade brasileira, a gente tem que acabar com isso. E a ditadura foi esmorecendo, o que permitiu que várias pessoas que tinham um grande apreço pela democracia começassem a se manifestar com mais liberdade, em todos os campos, principalmente nas áreas da educação, porque a educação sempre, né, é uma atividade muito envolvida politicamente, não com a política partidária, mas com a política de como formar as pessoas, para que tipo de sociedade a gente vai formar as pessoas, né? Porque a escola, entre outras funções, ela educa para a cidadania, para a vida pública, enquanto a família educa para a vida privada, né? Então, como a missão da escola é formar para a vida pública, né, para a cidade, por isso a ideia de cidadania, ela, inevitavelmente, tem um envolvimento político, né, que a política se faz na vida pública. E aí as pessoas com maior apreço na área da educação física começaram a questionar os objetivos maiores da educação física, que comprometidos com a sua fundação, que são os objetivos de formação de desenvolvimento da saúde, da higiene, da disciplina. E aí nós começamos a questionar, eu digo nós porque eu estava nesse meio aí, né? Pela minha idade, pelo meu trabalho da época na educação física, eu estava no meio das pessoas que tinham esse apreço pela democracia. E aí nós começamos a questionar. Nós não somos só uma atividade de formação de hábitos de saúde. Nós somos uma atividade de pedagogia para a vida. Nós somos como os outros professores. Os professores de matemática não estão lá só para ensinar matemática, estão para ensinar a viver uma vida em sociedade. Nós dissemos a mesma coisa, nós estamos lá na escola para formar as pessoas para a vida em sociedade e para a vida em uma sociedade democrática, porque a gente não queria a ditadura e porque a gente sabia que a ditadura estava para terminar, né? Quando a gente começou esse movimento, a ditadura durou mais uns 6, 7 anos e terminou. E aí nós começamos a repensar os nossos conteúdos e os nossos métodos. E a principal coisa que foi discutida, né, que foi integrada às nossas aulas nessa época, foi o lúdico. O lúdico, né, que no início, que no século XIX, na escola de maneira geral e na educação física particularmente, era uma coisa a ser rejeitada, a gente deu uma volta. Da coisa mais rejeitada, a gente começou a apreciar como uma coisa mais querida dentro das aulas de educação física, né? O lúdico não tem vez na escola, mas tem um lugar ali na escola onde o lúdico pode acontecer. Ou dois, se a gente considerar a educação artística, mas a gente não vai aqui falar de educação artística, né? Então, havia um espaço desde o século XIX, na escola, que não seguia as normas da arquitetura escolar. Qual é a arquitetura escolar?
prédios, né, inicialmente prédios muito grandes, né, divididos em salas, uma parte para a burocracia, para a administração, uma parte para as aulas. A parte para as aulas, geralmente são salas retangulares e cheias de móveis chamados carteiras, com um móvel na frente para o professor ou para a professora, e essas carteiras, elas são organizadas simetricamente. Essa organização arquitetural, ela não é casual, ela é assim desde a Idade Média, e ela foi motivo de reflexão, de escritos, de falas, de muitos pensadores, principalmente os pensadores positivistas, os pensadores que preocupados com a sociedade da época. Por exemplo, Jerome Bentham, um norte-americano, que, quando pensou isso, criou um modelo arquitetônico muito interessante para a sociedade positivista, que pensava muito na formação de pessoas para as fábricas, né, para as produções em série, as produções precisavam ser muito disciplinadas, a sociedade que pensava muito os hospitais, as prisões. Então, o Bentham, ele pensou como metáfora para esse tipo de sociedade onde nasceu a educação física, uma arquitetura chamada panóptico. Essa arquitetura, filosoficamente, é muito interessante, não é a minha filosofia, mas não é por não ser a minha que eu não a estudei e não a considerei. O panóptico é um prédio redondo, um grande prédio circular. Esse prédio é um prédio feito para uma prisão. Nessa prisão, todas as celas eram fechadas para o mundo exterior e fechadas para os lados, de forma que em cada cela o preso não via os colegas do lado e nem via o mundo fora da prisão. Ele só enxergava o centro da prisão. No centro dessa prisão tinha uma torre onde ficava um guarda, um policial, que podia vigiar todos os prisioneiros apenas girando a cabeça, porque ele via todos os presos só viam a ele, né? E os presos não viam mais ninguém que não fosse esse guarda. Então, os presos se sentiam vigiados o tempo todo. Depois de um certo tempo, podia até tirar o policial, que todos se sentiriam vigiados assim mesmo. O policial, o vigia, entrava dentro do prisioneiro. Essa é a metáfora, né, de uma sociedade que passou a ter como principal preocupação a vigilância, a segurança, nos hospitais, nos quartéis, nas prisões, nas escolas, né? É isso que justifica um professor ou uma professora lá na frente, em posição de destaque, e os alunos numa distribuição que permite essa vigilância o tempo todo, né? Os professores, os alunos só veem olhando para frente os professores, né? E eles são o tempo todo vigiados para não se comunicar, para não olhar para os lados e tal. Então, de maneira geral, a escola regular, o sistema de ensino, funciona até hoje assim. E só tinha um espaço que rompia com isso, era o espaço da educação física. Nesse espaço da educação física, colocaram professores, no começo não tinha professoras, né? Depois é que apareceram os professores, e por que as professoras? Porque as meninas passaram a ter autorização para também fazer educação física, mas não podiam fazer com homens, tinha que ser com mulheres. Então, surgiram as professoras. E tanto os professores como professoras, eles se comportavam um pouco como militares, né? Trabalhando o quê? Ordem unida, ginástica hipercorrigida, etc. Tudo coisas rígidas, tudo coisas rigorosas. Mas o espaço era diferente, isso era uma coisa muito interessante. Haver esse espaço que não era o espaço que seguia essa arquitetura da escola tradicional e fugia um pouco dessa filosofia, né, tão bem descrita pelo Jerome Bentham. Isso durou
mais de um século, né? E só lá no final da ditadura é que a gente países como a Alemanha já contestavam isso, os países europeus começaram a contestar isso, e nós começamos a contestar isso no final dos anos 1970. Aí o lúdico dá essa volta, o lúdico tão proibido, ele entra na educação física. E aparece toda uma geração de professores dizendo que para preparar para a vida, o que incluía a saúde, mas era muito maior do que a saúde, o lúdico era o conteúdo mais interessante. O que é esse lúdico, né? Que vem a ser esse lúdico? Lúdico é uma palavra que vem do latim lá da Roma antiga, né? Em latim, essa palavra é ludus. Podem olhar no dicionário aí que vocês vão encontrar a palavra ludus, que quer dizer, de maneira geral, entretenimento, descompromisso, diversão, desinteresse, né? E, de maneira geral, é diversão e descompromisso. Mas havia uma outra palavra, na mesma Roma antiga, em latim se pronunciava jocus, Jocus. As duas palavras derivaram para a língua portuguesa, e em português elas aparecem com o nome de lúdico e jogo, dois substantivos, né? Então, duas coisas, uma chamada lúdico, outra chamada jogo. A palavra jogo, na língua portuguesa, ela ganha também um verbo, né? A palavra lúdico, ela não ganha um verbo, ela ganha um adjetivo. A gente diz assim, tal coisa é muito lúdica, uma qualidade de uma coisa, né? É substantivo e é também adjetivo. O jogo, ele pode ser de tal coisa é um jogo, tal coisa, a gente joga com tal coisa. Então, ela ganha um verbo, ela é muito flexível por causa disso. Mas elas querem dizer a mesma coisa. Lúdico ou jogo querem dizer a mesma coisa. Vocês podem escolher. Quando a gente diz atividade lúdica, a gente está se referindo ao jogo. E tanto o lúdico como o jogo, eles remetem para uma das dimensões do ser humano. O ser humano é moral, o ser humano é laboral, ele é trabalhador, né? O ser humano é social, o ser humano é motor e o ser humano é lúdico. O ser humano é emocional, e ele é lúdico. Dependendo da situação que a gente esteja vivendo, nós transparecemos, as outras coisas não deixam de existir, mas nós transparecemos mais uma dimensão ou mais outra. Por exemplo, quando a gente se irrita com alguma coisa, a gente transparece muito a nossa dimensão afetiva, emocional. Quando nós relutamos porque tal coisa pode ser proibida, pode não ser muito boa, pode não ser adequada para a situação, a gente transparece muito a dimensão moral. Quando a gente se envolve numa atividade física, está lá na academia, ou está lá jogando bola, a gente transparece muito a dimensão motora. Não quer dizer que as outras dimensões também não estejam presentes, mas o que aparece mais é a dimensão motora ou a dimensão lúdica. Quando as crianças brincam, quando nós brincamos, a gente deixa transparecer muito a dimensão lúdica, né? E então o lúdico é isso que aparece fortemente em determinadas ocasiões. Que ocasiões são essas? Quando nós estamos nos divertindo, ou quando nós estamos fazendo uma coisa sem outro interesse que não seja só aquela coisa, quando a gente está fazendo alguma coisa que não é em troca de nada. Por exemplo, eu me encontro aí com a Janice, né, que está aqui nos assistindo a minha fala, e eu encontro a Janice, não encontrava com ela há muito tempo, aí a gente começa a conversar, ela conta da vida dela, eu conto da minha, a gente toma uma cerveja. Isso é lúdico, isso é um jogo, né? O jogo não precisa de movimentação intensa, motora. Eu me encontro com o Fábio de vez em quando, e sempre que eu me encontro com o Fábio, nós trabalhamos juntos, a gente fala da família, a gente fala da vida, a gente fala do nosso time, que é o Saulo, né? E a gente, isso é lúdico, isso é um jogo. As crianças brincando de comidinha, de casinha, isso é um jogo.
o Palmeiras e o Corinthians jogam, isso é um jogo, isso é lúdico, né? A torcida acompanhando o jogo, isso é lúdico. Então, isso tudo é lúdico, né? A Thaisa está aqui com uma menininha ali dando risada enquanto eu falo, né? Ela está ali se divertindo, ela não está interessada na minha teoria, ela está ali se divertindo. Para ela, isso aqui é uma brincadeira, é lúdico, né? Então, lúdico é isso. E é isso que é para o bem ou para o mal, é isso, esse lúdico, que desperta tanto o pensamento, né, tanto a razão como as emoções, e as emoções mais diversas que vocês podem imaginar. É o lúdico que precisa ser tão regrado, senão ele descamba para a bagunça, descamba até para o crime, que é hoje o conteúdo principal dessa disciplina chamada educação física, que pode se servir bem do lúdico, porque ela está organizada numa outra arquitetura. Na sala de aula, isso é muito mais difícil. As crianças estão sentadas, estão quase que imobilizadas, né, num grande número, num espaço restrito. Embora eu ache que a matemática também deveria ser lúdica, embora eu ache que a geografia deveria ser lúdica, embora eu ache que a química, a física deveriam ser lúdicas, a disciplina mais lúdica da escola é a educação física. Para aqueles professores que aderiram a essa proposta. E esses professores que aderiram a essa proposta foram buscar um manancial da cultura brasileira, essa vastidão de atividades lúdicas que a gente tem. Muitas dessas brincadeiras, oriundas da Índia, da China antiga, da Europa antiga, mas que foram adaptadas a cada país onde elas chegaram. Então, o primeiro passo foi trazer a atividade lúdica para dentro. Né? Amarelinho, esconde-esconde, pega-pega, o pular-corda, né? A queimada, eram tudo para a educação física. E outras mais que a gente foi inventando, derivadas das brincadeiras principais.